Amados, a paz de Cristo para todos. Hoje é 2 de agosto de 2020 e nós vamos tratar de um tema muito importante, talvez o tema primordial, né? Que é sobre a família e sobre o aconselhamento familiar. Vamos dar assim, algumas orientações, algumas definições, sempre tendo a Bíblia como parâmetro. De imediato, eu já adianto que muitos tópicos que serão abordados aqui causarão, assim, desconforto, né? Causarão, assim, polêmica. Alguém pode fazer comentários aí, tipo assim, não muito animadores, né? No sentido do que foi dito aqui. Mas eu já adianto que, como eu vou consubstanciar tudo que eu aqui disser, ou pelo menos a grande parte do que eu aqui disser, será consubstanciada, assim, pela Bíblia, eu já digo a vocês que a Bíblia, ela é um livro peculiar. Por quê? Porque, principalmente nesses tempos que nós estamos vivendo, do politicamente correto, que tudo ofende, tudo desgasta, tudo causa sofrimento, causa desconforto. A Bíblia, ela não é um livro, digamos assim, muito recomendado para essas pessoas. Por quê? Essas pessoas assim, digamos, tipo mimimi. Porque a Bíblia, ela não tem nenhuma preocupação em ser politicamente correta. A Bíblia, ela não diz aquilo que eu quero ouvir, aquilo que você quer ouvir, o que uma geração A, B ou C quer ouvir. A Bíblia, ela não diz aquilo realmente que nós gostaríamos que ela nos apresentasse. A Bíblia, ela fala assim, direto e reto, né? Aquilo que é melhor para o ser humano. Não necessariamente que é mais confortável, mas aquilo que é melhor para o ser humano. Amados, vamos já, dentro do tema família, vamos já abordar casamento, né? O que é o casamento, biblicamente falando. Eu vou iniciar dando uma definição de casamento, que foi, essa definição, ela é francesa, e ela tem cerca aí de 200 e poucos anos, da época de Napoleão, na época do Código de Napoleão, e essa definição ela foi dada por um jurista, né? Ele era um político e um jurista francês, por nome de Jean Portales. E como é que ele define o casamento? Ele define casamento assim: casamento é uma sociedade entre um homem e uma mulher que se unem, né, com o intuito assim de perpetuar a espécie e também para se ajudarem mutuamente a carregarem o peso da vida. Ou seja, eles estão ali juntos, né, para buscar socorro mútuo, para que possam carregar o peso da vida e assim compartilharem, né, um comum destino. Essa definição que ele disse, olha, para carregar o peso da vida, os dois ali vão se ajudarem a carregar o peso da vida. Muitas críticas, né, foram feitas para o autor aí, por conta dessa definição, porque ele apresenta o casamento aí como um fardo, né, assim, tipo uma desgraça, né, pela qual o homem deve passar. Amados, não vamos ver a coisa por esse lado, assim, também não vamos exagerar, é uma desgraça. Não chega a ser uma desgraça, né? Mas é um fardo? É. Infelizmente, né? Infelizmente, principalmente de uns tempos para cá, começou-se a fantasiar muito, digamos assim, a vida. Parece que, de repente, aquele livro Poliana, não sei, quem for da geração de 80 para trás, certamente leu esse livro, Poliana. Então, assim, parece que hoje tudo é para alguém se sentir feliz, para se sentir confortável. Então, se algo não me faz feliz, aquilo ali eu abandono porque eu não posso sofrer nada, eu não posso, de maneira alguma, ser contrariado naquele meu anseio. Então, nós estamos vivendo esse tempo, né? Então, hoje, casamento, começam ali a primeira, nada contra cerimônias, assim, potentosas, tal, mas, assim, se investe muito naquela cerimônia, naquele espetáculo, banho de rosas, não sei o quê. Gente, é errado fazer isso? Não. Mas deixa eu dizer uma coisa para vocês. Você sabe qual é o perigo disso? É os cônjuges, no caso ali, o esposo e a esposa, né, que o noivo e a noiva, entrarem, vamos dizer assim, nesse negócio, achando que o casamento é um banho de pétalas de rosas,
Sabe como costumam fazer no dia da cerimônia ou um dia antes da cerimônia? Pois bem, a verdade é que se alguém entra, né, no casamento com esse tipo de pensamento, achando ali que é algo assim, tudo tipo poliana, como eu já mencionei, amados, na primeira semana essa fantasia cai, né? Porque o que que é um casamento? É uma sociedade, sim, um homem e uma mulher ali juntos vão compartilhar, né, os momentos bons e os momentos ruins, né? E sem que um necessariamente fique jogando na cara do outro, cobrando o outro, não. Eles entram ali com espírito de equipe, sabendo que o que toca para um deve tocar para o outro, e sem que um ou outro cobre nada em relação à responsabilidade a mais ou a menos do outro em relação a carregar os fardos da vida. Ou seja, igualmente devem carregar os fardos e se ajudarem, né? Então, é nesse sentido, é nesse intuito que nós devemos realmente ter uma concepção realista do que seja o casamento. Mas aí alguém pode estar dizendo assim, mas espera ainda, irmã Rosa, eu achei realmente essa definição aí do Jean Portales, desse francês, eu achei muito dura, dizer que o casamento é um fardo, assim, de eu entender que o casamento é um fardo. Amados, deixa eu falar uma coisa para vocês. Não só o casamento, mas como a vida, ela se tornou um fardo, sim. E desde quando que ela se tornou um fardo? Desde quando o homem, né, pecou lá no Éden. Quando Adão e Eva comeram do fruto malicioso, do fruto proibido, e a morte entrou no mundo, e com a morte a velhice, o sofrimento, as dores, as angústias, amados, decididamente, o homem perdeu o paraíso. Quando eu digo homem, eu estou me referindo ao homem e à mulher no sentido de humanidade, né? Eu não vou entrar nessa aí do politicamente correto, toda hora dizendo eles e elas, como é que é? Outros e outras. Não. O plural se faz no masculino. Então, eu vou seguir a gramática. Então, quando eu me referir a homem e mulher, se for os dois, eu vou falar conforme a gramática diz, porque eu também, eu conjugo aí a mesma, vamos dizer assim, diretriz bíblica, que eu não estou nem aí para o politicamente correto. Então, quando eu estiver me referindo a homem e mulher, eu vou falar eles. Eu não vou falar eles e elas. Entendido? Então, vamos lá. Pois bem, desde que eles pecaram ali no Éden, o paraíso foi perdido. O paraíso perdeu. Então, se alguém tem essa ilusão de que de uma maneira ou de outra, em algum lugar, ele vai arrumar algum paraíso, ele vai achar algum paraíso aqui na Terra, olha, eu tenho uma má notícia para dar. Aliás, essa má notícia é bíblica, né? Olha, o paraíso foi perdido. O que foi que Deus disse ali para aquele casal, logo após eles terem feito aquela besteira grande, né? Ele se volta para o homem e diz assim, olha, com o suor do teu rosto, com o suor do teu rosto, tu vai comer. E tem mais. Tudo aquilo que tu for fazer, em tudo aquilo que tu for fazer, para trazer comida para cima da tua mesa, a terra vai militar contra ti. Tu vai plantar feijão, vem uma praga e come. Tu vai plantar um alface, vem ali um besouro e come. Qualquer coisa que tu for fazer, tu vai pegar um carro aí para fazer um frete, alguma coisa, o pneu vai furar, o motor vai fundir. Mais ou menos assim. Se virou para a mulher e falou assim, olha, com dor tu terás filhos. E a tua maternidade será em agonia. Ou seja, minha santa, ou seja, minha irmã, enquanto tu for mãe, tu nunca mais terás sossego na vida. Quem disse isso foi Deus. Então, você pare de reclamar, de achar ruim, quando teu filho, 2, 3 horas da manhã, tá na rua e tu quase doida de noite chorando, e teu marido dizendo assim, ah, mulher, deixa de ser besta, vai dormir, mulher, ele tá bem, não sei o quê, e você ficar com raiva dele. Não fique não, sabe por quê? Porque esse encargo foi dado para você. É você, mulher, que carrega a agonia da maternidade. Estamos entendidos? Bom, irmã Rose, eu lhe acho assim uma pessoa muito assim dura, assim uma visão muito negativa da vida. Irmãos, olha, quem quiser me achar dura com visão negativa da vida, paciência. Mas eu costumo dar um nome às coisas que elas têm, né? E enxergar as coisas da maneira como elas são. Por quê?
Porque é melhor que você esteja preparada assim para aquilo que é pior e aquilo não for tão pior assim, você até se sentir satisfeito, do que você ficar iludido, esperando algo assim, bem na sua expectativa, aquilo bem, vamos dizer assim, melhorado, e depois aquilo não é, você cai em frustração, né? Então eu prefiro, amados, assim, uma verdade que incomoda, né? Do que uma mentira ali que conforte. Estamos entendidos? Vamos continuar. Pois bem, coincidência ou não, a França, com essa definição de que casamento é um encargo, é um peso, é um fardo, vou dizer uma coisa para vocês. Gente, no top 10, vamos dizer assim, dos países que mais se divorciam no mundo, a França nem aparece. Você sabe, a França, entre os países que menos, né, que menos se divorciam, ela está entre os 3 países que menos se divorciam. Talvez seja porque, né, os franceses conheçam essa definição de casamento, vamos dizer assim, um pouco menos romântica do que outros países, incluindo o Brasil, e a mentalidade brasileira tem, né? Falando em Brasil, meus amados, no Brasil, de cada 3 casamentos formais, um se divorcia. Então, se a gente for levar em conta, por exemplo, aqueles casais que se separam, mas não dão entrada nos papéis, a gente podia botar meio a meio. De cada 2 que se casam, um ali, ou seja, 50% vão se divorciar. Então, eu acho que, de repente, essa definição de que casamento é um encargo, é um fardo, né? De repente, ajude as pessoas a entrar, vamos dizer assim, no negócio, sabendo o que as espera, tá bom? Tem também aí, irmãs, quando eles estão noivo, né? Aí tem aquele curso de noivo, aí aquele livro lá, casamento blindado, não sei o quê. Irmão, deixa eu dizer uma coisa para vocês. Eu não sei se foi Albert Einstein que disse isso, mas fica sendo. Disse o seguinte, que mais cedo ou mais tarde, a teoria sempre terminará sendo assassinada pela prática. Ou seja, uma coisa é aquilo de teoria, outra coisa é aquilo que de fato acontece no dia a dia. Por exemplo, ao invés, né, daquele preparativo no dia do casamento, aquela coisa toda, ler o livro Casamento Blindado, curso disso, curso daquilo, e etc e tal, eu teria uma sugestão, assim, para preparar um casal para se casarem. Eu teria uma sugestão. Não estou fazendo aqui propaganda de canal de TV, nem estou fazendo propaganda de programa de TV. Mas eu tenho aqui uma, digamos assim, uma dica. Na Discovery, salvo engano, na Discovery, tem um programa chamado Largados e Pelados. Irmãos, eu vou dizer uma coisa para vocês. Se pegasse os 2 ali, dissesse assim, olha, vocês vão para esse teste aqui, 21 dias. Se aos 21 dias, né, vocês conseguirem se suportarem, né, e vencer esse período, vocês estão aptos para casar. Por quê, irmãos? Lá o que a gente observa, né? O sujeito chega, mais a moça, e aí ali todo mundo se congratula e elogia, elogio de lá, elogio de cá, e o cara já aproveita para dizer que tem a experiência tal, geralmente que é fuzileiro naval, que foi para o Afeganistão, não sei o quê, só que na hora do pega para capar, quando a necessidade bate ali na porta deles ou na cabaninha deles ali, aí as verdadeiras intenções se revelam, né? Então ali eles começam, né? Começam já a não achar o outro tão bonito assim, já não começam a achar o outro tão afável assim, e por aí vai. Então, aqueles que realmente conseguem vencer as dificuldades juntos, né? Esses sim estariam aptos a casarem e a constituírem família. Por quê? A maioria entra aí, embarca nessa fantasia besta, nessa fantasia idiota, desculpe a palavra. Aí o que acontece, irmãos? Às vezes, até na primeira semana, a coisa já degringolou. Aliás, deixa eu contar uma coisa para vocês. Vocês sabiam que hoje, o pessoal que fotógrafo, filmagem, essas coisas assim, eles querem receber antecipadamente. Por quê? Porque eles não confiam. Ou seja, quando eles fazem aquela filmagem, fazem aquelas fotos tal, quando vão entregar, aí o casal nem existe mais, eles ficam no prejuízo. Então, hoje já estão recebendo antecipadamente. E faz bem. Por quê? Porque, de fato, isso está acontecendo. Então, meus amados, não é questão de ser pessimista, não é questão de ser uma visão, assim, escura da vida, vamos dizer assim. Não, é ser realista. Casamento é um fardo, sim, casamento é um fardo, né? Que 2 pessoas, né?
concordam em carregar esse fardo juntos, no sentido de formar uma família e serem, dentro das suas capacidades, dentro das suas, vamos dizer assim, dos seus talentos ali e de suas realmente formações, eles constituíram uma família da melhor maneira possível. Amém, meus amados? Vamos agora para o próximo tópico. Eu vou só tomar uma águazinha ali e já volto. Amados, voltando, né, da aguinha, como diz o outro, deixa eu fazer aqui um pequeno adendo. Às vezes alguém pode estar pensando, poxa, tô achando que a irmã Rosa, o casamento dela não deve ser bom não, porque ela falar isso do casamento. Mas deixa eu falar uma coisa para vocês. Graças a Deus, talvez eu faça parte, assim, de uma minoria mesmo, nesse sentido, de que eu possa abrir a boca e dizer que casei com o príncipe da minha vida, com um homem, assim, que eu almejei casar, e que décadas depois de casadas, até hoje, só de ouvir a voz dele eu estremeço. Ele continua sendo meu namorado, meu príncipe. Aliás, se eu tivesse que descrever ele numa só frase, talvez eu usasse o Salmo 139, né, quando diz, para onde fugirei da tua face? Porque para qualquer lugar que eu for, ali tu estará. Por quê, amados? Porque a gente tem uma vida a dois, realmente, aonde um tá, o outro tá. Então, eu não conseguiria, assim, eu não consigo me imaginar realmente sem ele. Então, não vão por aí achar que eu fiz essa definição dura de casamento porque eu seja uma pessoa infeliz no meu casamento, não. Amém? Então, feito esses esclarecimentos, vamos dar continuidade aqui aos tópicos, né? Casamento homoafetivo. Amados, biblicamente falando, essa palavra casamento, né, para dois homens, para duas mulheres, biblicamente falando, não sequer há esse conceito, né? Então, como que nós, os crentes, né, a igreja encara, vamos dizer assim, esses casamentos? A gente encara assim, olha, duas pessoas adultas fizeram um contrato ali de vida em comum, como uma espécie de sociedade, né, de vida em comum, mas no sentido de formar família, não. Porque a família, né, biblicamente falando, é o homem, é a mulher e os filhos, né, se assim eles quiserem ter, porque também ter filho não é uma obrigação bíblica, não. O casal não é obrigado a ter filhos, tá? Mas então essa questão aí de casamento homoafetivo, homossexual, a Bíblia não reconhece esse tipo de casamento. Então, para nós, esse casamento inexiste, ok? Outra pergunta. Quando formar uma família, né? Quando um homem estaria pronto para formar uma família? Amados, a Bíblia, lá em Provérbios 24 e o versículo 27, e melhor ainda, se você tiver a sua Bíblia na nova tradução da linguagem de hoje, porque lá vai estar mais claro ainda, né? A resposta para essa pergunta, quando um homem deve se casar? Então, lá está dizendo, olha, não construa a sua casa, nem forme o seu lar, até que as suas plantações estejam prontas e você esteja certo de que pode ganhar a vida. Amados, trazendo por dia de hoje, né? Que falou em plantação, tudo que naquele tempo era uma sociedade assim agrária, né? Mas se fosse no dia de hoje, o que Salomão teria escrito ali no Provérbios 24, versículo 27? Teria escrito o seguinte: jovem, não se meta a casar, não invente de casar, sem que antes você termine a sua faculdade, arrume um emprego, saia de casa, forme a sua casa, aí sim, aí depois desses passos, você procura uma moça e se casa. Por quê, amados? Porque hoje as pessoas vão às cegas. É o amor, é o amor. Amados, alguém disse que quando a necessidade entra pela porta, esse amor costuma pular pela janela. Porque, na verdade, quando eles estão dizendo amor, leia aí como uma paixonite, uma atração física, né? Se for crente, como crente não pode transar antes de casar, é vontade de transar, casaram porque estava com vontade de transar, tal. Então, que eles partem às cegas, partem à doida para o casamento. Alguns são malucos o suficiente para morar dentro da casa dos pais. Ou, às vezes, um puxadinho no fundo da casa e morar. Amados, partir para um negócio desse, casar e ir morar na casa de sogro, de sogra, de parente, é pedir o fracasso. Por quê?
Ah, irmã Rosa, é porque sogra é bicho ruim, sogro é bicho ruim, cunhada é bicho ruim. Não. É porque a Bíblia é contra esse tipo de coisa. E tudo aquilo que Deus for contra, irmão, nem meta a cara, porque você vai quebrar a cara, como diz o outro, né? Porque o que que a Bíblia diz, o que que Deus disse lá no Gênesis, né? Lá no Velho Testamento, Deus instituiu a família. E lá no Novo Testamento, em Marcos, por exemplo, capítulo 10, do versículo 6 a 8, o que que Jesus falou? Por isso, deixará o homem o seu pai e a sua mãe, ou seja, primeiro ele vai sair de casa, né? E unir-se-á a sua mulher, aí se casam, né? E serão os dois uma só carne. Ou seja, para onde um for, o outro vai acompanhar, né? E aí ele continua dizendo assim: e assim já não serão dois, mas uma só carne. Ou seja, já estabelece aquele princípio. Eu não posso fazer nada que machuque o outro, porque o outro é a minha própria carne. Então, o casamento instituído por Deus é um casamento em que um cuida do outro, em que um preza o outro, porque ele vê no outro a sua própria carne. Então, eu não vou, por exemplo, dar um soco no olho do outro, porque eu não daria um soco no meu próprio olho, ok? Em relação, irmãos, à questão de parentes, né? Parentes, sogra, sogras, coisas assim. Amados, deixa eu falar uma coisa para vocês. Quando o homem, né, ele está em casa, quando o homem está em casa, e aí, independente da idade dele, né? Se ele está em casa, na casa dos pais dele, na casa dos pais dele, ou na casa de outra pessoa, vale as regras da casa do pai dele, da mãe dele. Ou seja, ele não pode falar em independência. Ele não pode abrir a boca e dizer que é maior de idade. Porque maior de idade é quem paga as próprias contas, né? Então, se você mora na casa do seu pai, na casa da sua mãe, você deve obediência a seu pai e à sua mãe. Independente se você está com cabelo branco na cabeça, né? Como diz o outro, azar o seu. Por quê? Porque quando o homem sai de casa e forma a família dele, a família dele agora é aquela mulher. E a família daquela mulher é aquele homem, né? E os filhos que porventura vieram dessa relação. Então, o que que acontece? As pessoas casam, né? Mas não corta ali, não corta o cordão umbilical, vamos dizer assim. Então é aquela coisa, é o tempo todo na casa do pai, é o tempo todo na casa da mãe. Gente, olha, isso é pedir para trazer problema para esse casamento. Vocês saíram de casa, vocês estão fazendo a vida de vocês junto. O angu que der na casa de vocês, façam o favor de comer esse angu sozinhos. Não vão compartilhar esse angu com pai, com mãe, com sogra, com genro, com nora, sei lá, com quem seja. Com cunhado, com Facebook, né? Com Facebook. Não façam isso. O angu da casa de vocês, como o angu na casa de vocês. Pare com esse negócio de casa de papai, casa de mamãe. Isso não existe mais para vocês. E deixa eu aproveitar e falar uma coisa para vocês. Olha, eu me criei numa região assim, no sul do Pará, assim, uma região que os costumes antigos era muito preservado ainda. Até porque lá não tinha televisão, nem onda de rádio, nem rádio não pegava lá. Então, os costumes antigos eram muito preservados. Então, o que acontecia lá? Quando havia um casamento, geralmente o casamento era na casa dos pais, via de regra na casa do pai da noiva, então estava todo mundo ali, comendo, bebendo, aquela coisa toda, daí a pouco o pai, aliás, eu vou dar uma paradinha aqui, porque eu quero, assim, dramatizar o que eu vou dizer agora, eu quero mostrar para vocês o que acontecia, então eu vou dar um pause aqui. Pois bem, meus amados, como eu estava falando, um momentinho aqui que ele está me chamando aí. O que é, Gilmar? Não, pode falar o que é. Aqui, ó. Ah, é aqui, gente. Ele trouxe uma carne aqui pra gente fazer aqui o churrasco, né? Pronto, Nazinho. Eu tô gravando aqui, você abre lá a churrasqueira, assim a churrasqueira, daqui a pouco eu te ajudo lá, tá bom? Bom, é assim mesmo. Aqui não tem nada aqui, gente, aqui não tem nada assim, fingido, nada. Aqui é a vida como ela é. Pois bem, vamos lá, eu tava falando do costume, né? Do costume que tinha antigamente, né, nos casamentos. Então, tava todo mundo lá, né, alegre, satisfeito, bebendo, comendo, tal. Então, daí a pouco chegava o pai da noiva e o pai do noivo, né,
olha aqui o que eles traziam na mão. Olha aqui que estava aqui, ó, uma panela velha, tipo essa daqui, ó, uma panela velha e uma faca na outra mão. Né, e uma faca na outra mão. Então, os pais ali pediam, né, licença, todo mundo se aquietava para ouvir. Então, eles levantavam a panela, né, igual eu estou aqui, e aí o pai se virava para a moça e dizia, olha, minha filha, a panela que te criou furou, pá, furava a panela. A mesma coisa o pai do noivo fazia. O que era isso aí? Estavam dizendo o seguinte, olha, vocês se virem para lá. Os problemas de vocês se virem juntos. Não venham me trazer problema aqui. Não venham por qualquer coisinha, né? Vir para casa de papai, para casa de mamãe, porque isso aqui não pertence a vocês mais. Então, amados, é claro que hoje eu não estou dizendo que deveriam continuar com esse costume, dizer isso, mas eu acho que, de uma certa forma, hoje se banalizou muito a casa de papai, a casa de mamãe. Qualquer besteirinha, qualquer discussãozinha em casa, a moça, eu vou para casa da mamãe, eu vou para casa de papai. A mesma coisa o rapaz, vou para casa de mamãe, vou para casa de pai. Olha, isso aí já era, tá? Casou, resolvam na casa de vocês. Na casa de vocês. Nada de Facebook, nada de Instagram, não sei o quê. Roupa suja se lava em casa. Ok? Vamos para o outro item aqui. Aliás, amados, esses dias um colega chegou para mim, um amigo chegou para mim e falou assim, irmã Rose, tá certo assim, por exemplo, eu chegar na casa dos meus pais, ele já era casado, né? Eu chegar na casa dos meus pais, eu não me sentir mais bem lá, eu querer sair logo. Eu falei, olha, tá certíssimo. O certo é exatamente isso, porque aquela casa, ela não te cabe mais. Aquela casa não te pertence mais. Então, casa de pai, casa de mãe, é só para ser visita. Visita, aquela casa não é mais sua, ok? Pois bem, vamos agora para o próximo tópico aqui. Vamos falar de divórcio, né? Vamos falar de divórcio. Amados, Mateus capítulo 19, né? Mateus capítulo 19, Jesus, ele vai tratar sobre o divórcio. E aí eu quero já, vamos dizer assim, contextualizar o que estava acontecendo naquele momento em que Jesus vai falar sobre o divórcio. Mateus 19 diz que Jesus descia para a Judéia. A Judéia, amados, era aquele território onde ficava, por exemplo, ali Herodes, né? Nessa época, a Palestina estava dividida ali em territórios, e a Judéia, que ficava ali no sul, era onde vivia ali Herodes Antipas. Lembrando que esse Herodes Antipas, na época, ele, ao que tudo indica, ele mandou matar o próprio irmão dele, né? Para ficar com a mulher do irmão, a tal da Herodias. E João Batista, né? João Batista, o primo de Jesus, denunciou isso. Foi lá e falou às claras, né? Aquilo que todo mundo falava assim por trás, falava nas costas, falava assim, né, no sussurro. João Batista foi lá e botou o dedo na cara mesmo do rei, apontou e disse, você, rapaz, é você, entendeu? O que você fez aqui, isso não é exemplo de um dirigente, não. Você tá com a mulher do teu irmão, você tá em adultério, você é um adulto. Bom, vocês conhecem a história, né? A mulher não gostou, até que Herodes, né, apesar de ser a fera terrível que ele era, o sujeito perverso que ele era, mas Herodes, assim, tipo, respeitava João Batista. Mas a mulher dele, né, ficou com raiva disso aí. E depois, na primeira oportunidade, ela pediu a cabeça de João Batista na bandeja, né? Não vamos nos adentrar disso. Por bem, fazia pouco dia que João Batista tinha sido assassinado, né? Porque tinha falado sobre divórcio, sobre adultério, essas coisas. Aí os fariseus lá querem fazer uma armadilha para esse Jesus acabar do mesmo jeito se o Herodes lá mandar matar Jesus. Aí eles chegam, né, eles chegam lá para Jesus e pergunta sobre o divórcio. Bom, em relação ao divórcio, Deuteronômio, capítulo 24, isso no Velho Testamento, né, Deuteronômio, capítulo 24, diz o seguinte, em relação ao divórcio, né, diz assim, quando um homem tomar uma mulher e se casar com ela, então será que, se não achar graça em seus olhos, por nela encontrar coisa indecente, far-lhe-á carta de repúdio, ou seja, carta de divórcio, e lhe dará na mão dela, né? E a despedirá de sua casa e a mandará embora. Veja bem qual era o motivo, né? Era se o homem não achasse graça nela, né? Ou ela fez alguma coisa indecente.
Amados, a coisa ficou tal de um jeito que essa questão de coisa indecente, né, que o que seria coisa indecente, o que seria não achar graça nos olhos, né, na época de Jesus, dois tipos de interpretação se deu, né, tinha duas escolas de rabinos lá, que tinham duas interpretações para esse versículo lá de Deuteronômio. Lembrando que na época de Jesus, obviamente, que o Novo Testamento ainda não existia, então, tudo que iam fazer em relação, assim, aos costumes, à vida, etc., era em relação ao Velho Testamento. Pois bem, então tinha essas duas escolas, né? A escola de um rabino chamado Hilel. Esse Hilel dizia o seguinte, que essa coisa indecente, e essa coisa de não achar graça nos olhos dela lá, e essa coisa indecente podia ser qualquer coisa, inclusive se ela queimasse um arroz. Se ela queimasse um arroz, já seria motivo suficiente para dar a carta de divórcio e mandar ela vazar. Já tinha outra escola de outro rabino chamado Shammai. Esse Shammai dizia, não, senhor. Essa coisa indecente aí é adultério. Então, só por adultério, um homem pode despedir a mulher dele da carta de divórcio. Então, amados, o que aconteceu? Lá em Mateus 19, os fariseus, sabendo que Jesus estava no território de Herodes, que Herodes estava em adultério, né? E em relação a essas duas escolas rabínicas que existiam na época, eles tentaram botar Jesus numa armadilha, né? Então, o que aconteceu? Eles chegaram para Jesus e disseram assim, está lá em Mateus 19, logo no início do capítulo, né? Mateus 19, os fariseus disseram assim, é lícito o homem repudiar sua mulher por qualquer motivo? Aí, amados, o que aconteceu? Assim, eu esqueci de falar uma coisa para vocês aqui, porque em relação ao Velho Testamento, tinha essa parte de Deuteronômio que dizia que se a mulher fizesse alguma coisa indecente, podia dar carta de divórcio para ela, mas também lá no livro de Jeremias, né, capítulo 3, versículo 8, que diz assim, e vi que, por causa de tudo isto, por ter cometido adultério, a rebelde Israel a despedi e lhe dei carta de divórcio. Ou seja, Deus estava se referindo ali a, vamos dizer assim, a idolatria de Israel em relação a outros deuses, comparou com adultério, e por conta disso Deus disse, olha, por causa do adultério dela, da nação, eu dei-lhe carta de divórcio, ou seja, eu afastei ela de mim. Então, amados, por conta disso, né, ficou essas duas escolas rabínicas que eu falei. Uma dizia que era por qualquer coisa, a outra dizia que era só por conta de adultério, porque por outra razão não seria lícito o homem se divorciar da mulher. Então chegaram para Jesus e perguntaram, é lícito, né, o homem repudiar sua mulher por qualquer motivo? Falaram lá da escola, né, da escola lá do Hilel. Aí a Bíblia diz, né, ele, porém, respondendo, ou seja, Jesus respondendo, disse-lhes, não tendes lido que desde o princípio fez Deus macho e fêmea, e que, portanto, deixará o homem, o seu pai e a sua mãe, uniciar a sua mulher, e serão ambos uma só carne? Assim já não serão dois, mas uma só carne. Portanto, o que Deus ajuntou, não separe o homem. Aí eles não se deram por vencidos e disseram assim, então por que Moisés mandou dar carta de divórcio e repudiar a mulher? Aí Jesus respondeu, por causa da dureza dos vossos corações, vos permitiu repudiar suas mulheres, mas no princípio não foi assim. Aí Jesus emenda dizendo assim, porém eu vos digo que qualquer um que repudiar sua mulher, não sendo por causa de fornicação, e casar com outra, comete adultério. E quem se casar com a repudiada, também comete adultério. Aí nisso, irmãos, aí já foi o discípulo disseram assim, peraí ainda, Jesus, mas se a coisa é assim, então não convém nem casar. Aí Jesus respondeu, nem todos podem receber essa palavra, mas só aqueles a quem foi concedido. Ou seja, irmãos, casar não é para qualquer um. Casar é para quem tem responsabilidade. Se você não está afim de ter responsabilidade, se você não está afim de aguentar o tranco em casa, de aguentar o mau humor da sua mulher, de não aguentar, vamos dizer assim, as noites mal dormidas com seus filhos, né? Ter que correr para o hospital, ter que correr para a escola, ter que pagar a conta, sabe, isso e aquilo, não se meta a casar. Casar é uma responsabilidade, é um fardo, que só aqueles que têm, vamos dizer assim, sangue no olho, aqueles que de fato forem macho e fêmea, como diz lá a palavra de Jesus, forem macho, né? E a mulher for fêmea, como diz o outro, aí sim, partam para casar, porque casamento é responsabilidade. Amém, amados? Pois bem,
Ainda continuando aqui, mas Malaquias, né? Malaquias 2,16 diz que Deus odeia o divórcio. Mas aí alguém ainda pode estar perguntando, irmã Rose, mas se Deus odeia o divórcio, por que que ele permitiu, então, o divórcio? Por que que ele permitiu? Amados, primeiro que eu já disse que eu não gosto dessa palavra que Deus permite o que não presta. Deus suporta o que não presta, né? E por que que Moisés mandou dar a carta de divórcio, irmãos? Porque a lei dizia o seguinte, que se uma mulher fosse pega em adultério, em flagrante adultério, ou arrumasse com testemunha e tudo, os dois iam ser apedrejados até a morte. Só que o cara dava um jeito de se mandar. O cara era mais forte, o cara corria mais rápido. O cara largava ela e ia-se embora e ela era pega. Os cabas pegavam ela, seguravam ela, e aí ela era apedrejada, né? Aí o que que acontecia? O que os maridos faziam? Quando o marido, irmãos, estava a fim de trocar, por exemplo, a de 40 por duas de 20, ele inventava qualquer desculpa que ela tinha queimado o arroz ou coisa parecida e mandava ela embora. Aí a coitada lá no meio da rua, né, no meio das estradas lá, sem ter para onde ir, né, sem ter para onde ir. A história aqui, ó, da faca aqui também valia naquele tempo, né? Ela não tinha para onde trabalhar, nada. Via de regra, das duas uma. Ou ela ia se prostituir, virar tipo a Maria Madalena da vida, ou então tivesse a sorte de arrumar, né, se ainda fosse nova, fosse bonita, aí achava um sujeito lá pro meio do caminho, o sujeito pegava ela, levava para casa e fazia dela a mulher dele, né, a esposa dele. Aí o caba sem vergonha, que tinha mandado a mulher embora, quando ficou sabendo que ela estava com outro, aí ele chegava e dizia, chamava duas testemunhas, levava junto e dizia, ó, onde é que ela está aqui, ó? Peguei minha mulher com outro. Aí, irmãos, ela era apedrejada. Então, o que que Moisés, por conta dessa dureza de coração que Jesus falou, Moisés falou, olha, se você não quer mais a mulher, dá uma carta para ela. Que era uma espécie de salvo-conduto, que se ela fosse pega com outro homem, né, numa outra casa com outro homem, ela não seria apedrejada. Amém, amados? É nesse sentido que que Deus permitiu, não, fazer a correção, que Deus suportou o divórcio. Porque, como disse lá em Malaquias 2,16, Deus odeia o divórcio. Deus odeia o divórcio. Amados, em relação ao abandono do lar, a Bíblia permite que um deles vá embora, né? Que um largue, vá-se embora. Permite. Onde é que está isso, né? Está lá na primeira carta de Paulo aos Coríntios, no capítulo 7, do versículo 15 ao 17, que diz o seguinte, que se uma mulher, por exemplo, né, se casa com um homem, e nenhum deles dois são crentes, nenhum dos dois eram cristãos, né? Aí depois a mulher entra para a igreja e o sujeito não. E aí ele não aceita, vamos dizer que ela está na igreja, e por conta disso, ele quer ir embora, é para a mulher deixar ele ir embora. Para a mulher deixar ir embora, por quê? Porque às vezes a mulher fica com um sujeito desse, o sujeito ali tá com raiva ali, começa a alimentar aquela raiva, né? Porque ela tá na igreja. E aí essa mulher já pode começar, inclusive já está sujeita, por exemplo, a uma violência, né? Então, muitas das vezes também essa mulher, ela, até hoje, né, ela fica assim, se sujeitando a estar com esse sujeito, vamos dizer assim, porque ela fica naquela esperança de que ele vai se converter. Isso pode acontecer? Pode. Mas e se isso não acontecer e essa animosidade dele contra ela começar a se converter, por exemplo, em violência, né? Aí a própria Bíblia diz assim, mulher, como é que tu sabe, né, se ele vai se salvar ou não, né? Como é que tu sabe se ele realmente vai se converter? Então se apartem, né, se ele quiser, deixando claro que ela não vai mandar ele embora. Ela não vai mandar ele embora. Mas se ele quiser ir embora, ou seja, ele é descrente, entendeu? Não participa da fé dela, né? E ele é descrente, ele quer ir embora, que ela deixe ele ir, né? É o que ela deixa ele ir. E o próprio apóstolo Paulo diz assim, é o que eu ordeno em todas as igrejas. Por quê, amados? Que a hipótese é no caso dele ser descrente, porque não vai se imaginar que uma pessoa crente, né, que casou, junto com outra crente ali, ou os dois se converteram depois, eles conhecem, né, o que é o casamento, biblicamente falando. Então, essa história aí de abandonar a casa, de terminar com o casamento, isso não existe, né, para dois crentes, não. Por quê? A não ser, amados, o único, vamos dizer assim, exceção seria o adultério.
mas verificando que na época da graça, até mesmo o adultério, assim, os cônjuges devem procurar perdoar o outro e continuar com o casamento, né? Então, não tem essa história de abandonar a casa, não. Só se o descrente quiser ir embora, então manda ele embora. Manda não, deixa ele ir embora, né? Mandar não, deixa ele ir embora, né? Que ele vai viver em paz. Agora, irmãos, tem uma coisa, né, que acontece com muita frequência, né? Eu sempre recebo, assim, mulheres me perguntando, né, ou me relatando coisas desse tipo. O que acontece? A mulher, ela não é crente e nem o sujeito é crente. Aí se casaram, se ajuntaram, sei lá, e aí estão tocando a vida deles. Via de regra, né? Via de regra, é claro que acontece com o homem também, mas via de regra a mulher se converte primeiro. Aí quando ela se converte, ela vem com a historinha de dizer que como ela não quer ficar em prostituição, já que não é casada com ele, já que ele não casou, no caso aí é o casal que está só junto, né? Então ela não quer mais ter sexo com ele. Amadas, né? Tá errado. Você vai ter sexo sim com esse homem. E não é prostituição coisa nenhuma. Por quê? Porque a não ser, né, que esse marido descrente, por você ser crente, ele queira te abandonar. Aí sim, né? Mas se você tá com ele dentro de casa, se ele aceitou viver com você, vocês continuarem a vida dele, a vida de vocês normalmente, sim, o sexo, você deve sim, não é que pode não, você deve ter sexo com ele, ele é seu marido, não deixou de ser seu marido, e não tem essa história que você está em prostituição não, ele é o seu marido, né, até porque Deus não leva em conta o tempo da ignorância, então quando vocês se juntaram aí, nenhum tinha consciência de que estavam fazendo coisa errada, né, então, agora veja bem, se você já é casada, você vive com ele, ali naquele casamento, embora não seja um casamento regularizado perante a lei, mas de uma certa forma é uma família que você constituiu ali, então você vai mandar o sujeito embora, você não vai ter mais sexo com ele, você vai desfazer o seu casamento, a sua união, e aí, minha irmã, será que 2 erros vão gerar um acerto? E a tua família agora, e se tu tiver filho, como é que fica no negócio? Então, pare com essa história. Pare com essa história. O único meio de desfazer um casamento com um descrente é se ele quiser ir embora, porque ele não aceita ter uma mulher crente e ele quer ir embora, paciência, deixa ele ir, né, que ele viva em paz e você também. Em relação, por exemplo, aqui outro tópico, amados, em relação, por exemplo, a gente que está, vamos dizer assim, de fora, e a gente vai aconselhar cônjuges, né? Aconselhar marido e mulher que estão em crise. Amados, a gente nesse papel, a gente deve ter, assim, muita cautela. Muita cautela. Por quê? Amados, um jurista famoso, que eu não me recordo o nome dele agora, mas me parece que era Sobral Pinto, não me recordo. Ele disse o seguinte, né? Ele disse o seguinte, que toda a história tem 3 versões. A minha, a sua e a verdadeira. Então, você cuidado quando a mulher chegar e descer a lenha no cara, entendeu? Ou o cara chegar e descer a lenha na mulher. Porque via de regra, né? Ou aquilo não é verdade, ou está aumentado. Eu vou até dar um exemplo para vocês aqui. Faz pouco tempo, uma mulher ligou para mim, e aí ela disse, olha, eu estou tratando com você o assunto porque meu marido é muito ignorante, porque meu marido é isso, meu marido é aquele outro. Aí, irmãos, eu e meu esposo, a gente ia se encontrar com esse marido no dia seguinte. E eu fiquei assim até receosa, digo, meu Deus, uma pessoa ignorante desse jeito e tal. Irmãos, quando a gente chegou, que viu o rapaz lá, não era nada disso. E aí, quando a gente tocou no assunto que era a razão pela qual ela estava ligando para a gente constantemente, ele falou assim, olha, eu já falei com ela que não era para ficar perturbando vocês, não. Para mim tá tudo bem, tá tudo ok. Ela é que fica criando ingresia, criando confusão. Olha só. Então, amados, cuidado, entendeu? Cuidado quando você for, para você não comprar o partido do outro assim de cara, porque via de regra, como eu disse, ou essas histórias estão aumentadas, ou às vezes essas histórias são até mentirosas, né? A mulher chega, diz isso, aquele outro do cara, e o cara também diz isso, aquele outro da mulher, mas às vezes pode não ser nem uma coisa nem outra. Então,
cautela, né? Alguém já disse que cautela e caldo de galinha não faz mal para ninguém. Pois bem, amados, em relação, por exemplo, ainda ao convívio marido e mulher, eu chamo a atenção agora dos maridos, né, em relação a essa questão da mulher, esse ressentimento, digamos assim, essa coisa da mulher guardar, sabe assim? Irmãos, é o seguinte, eu vou logo generalizar. Amados, mulher não perdoa, não. Mulher não perdoa, né? Se você fizer uma coisa para ela, pode ter sido daqui, ó, pode ter sido, ó, há tempos atrás. Ela vai ficar remoendo aquilo ali, e quanto mais ela remoe, mais aquilo vai crescer. Eu digo, irmãos, para meus alunos, né, em sala de aula, eu ainda falo assim, eu digo, olha, isso não é para você levar para púlpito, não é para vocês dizer isso no púlpito, não. Mas Rose, né, essa é uma visão particular minha, a Bíblia não diz isso, em lugar nenhum eu li isso, mas uma visão particular minha, eu desconfio que o Espírito Santo é uma mulher. Sabe por quê que eu desconfio que o Espírito Santo é uma mulher? À luz de Mateus 12, né, no versículo 31 e 32, que Jesus diz assim, né, todo pecado e blasfêmia serão perdoados aos homens, ele diz, qualquer pecado e blasfêmia serão perdoados aos homens, né, mas a blasfêmia contra o Espírito Santo não será perdoada nem nessa vida e nem na que vier, olha só. Então ele está dizendo, você pode xingar Jeová do nome que você quiser, pode dizer dele o que quiser, pode xingar Jesus Cristo, pode fazer o que quiser de Jesus Cristo. Tanto o Pai quanto o Filho perdoa, mas o Espírito Santo não perdoa. Então, amados, eu desconfio que o Espírito Santo é uma mulher. Por quê? Irmão, se a gente, né, como esposa, chega para o marido e fala assim, ó, você é um idiota. Amado, na mesma hora que ele der as costas, ele já esqueceu aquilo ali. E 5 minutos depois, ele já quer namorar com você numa boa, sem problema nenhum. Entendeu? Agora, irmãos, a mulher não. A mulher não. Rapaz, se você, vamos dizer assim, contrariar uma mulher, fizer alguma coisa com ela, amados, assim, tipo assim, na hora H, né? Ela vai dizer, ela vai lembrar coisa do tipo assim, olha, em 1997, ele disse que eu era uma idiota. E ali ela já trava mesmo, e aí não rola mais nada. Por quê? Irmãos, mulher, ela não perdoa. A verdade é essa, mulher não perdoa. Mas assim, a gente que é crente, né? A gente faz um esforço, irmão, um esforço muito grande, sabe? Mas perdoar para a mulher, se perdoar para qualquer pessoa já é difícil, perdoar para uma mulher é quase impossível, né? Vamos para outro tópico aqui, amados, sobre julgo desigual, né? O que é julgo desigual? Amados, a gente parte do princípio que as pessoas são diferentes. Todas as pessoas são diferentes. É bem verdade que tem uma historinha agora desses dias agora, desse politicamente correto, que todo mundo é igual, que mulher e homem é igual, que tudo é igual. Mentira, mentira. As pessoas são diferentes. Só perante a Deus, irmão, só perante a Deus que as pessoas são iguais. São iguais, né? Em condição, né? Elas são iguais. Mas o que acontece? Amados, a natureza, né? Homem e mulher, né? Todos os dois são pessoas humanas. Então, nesse sentido de natureza, né? Eles são iguais. O DNA, né? O DNA humano. Mas a condição da mulher é diferente do homem, por várias razões que eu não vou nem aqui enumerar, senão o vídeo vai ficar muito enorme, né? Então, homem e mulher são diferentes, né? E por conta disso, o que acontece, amados? Porque os homens, né, enxergam essas diferenças e enxergam mesmo, né? E quem nega isso, sabe? Ou é um inocente, né? Ou mesmo é uma pessoa, ou é um desonesto, né? Dizer que não enxerga sim, né? Então, o que a Bíblia diz em relação, por exemplo, a casamento, né? Casamento. Manda, né, que as pessoas procurem as suas igualas, como diz o outro, né? Ou seja, procurar pessoas que são mais ou menos assim equiparadas, né? Procurar um cônjuge equiparado. Esse julgo, amados, essa palavra julgo, né? Eu vou fazer uma figura para vocês entenderem mais ou menos o que era julgo. Amados, julgo era uma figura, né? Seria, vamos dizer assim, como se fosse uma barra de madeira que se colocava no pescoço, né, de dois animais, geralmente dois bois, né, para carregar um fardo, né, carregar uma carga. Pois bem, é chamada também de canga, né, mais ou menos uma madeira assim. Então, o que acontece? Se você pega um boi, por exemplo, que é diferente do outro em tamanho, em idade, ou coisa parecida, em peso, o que acontece? Vai acontecer isso aqui assim, ó.
né? Um é maior, né? Aqui nesse caso aqui, um é maior, o outro é menor. Então, se acontece isso aqui, o que vai acontecer? A carga aqui, o carregamento da carga vai ser prejudicado, porque esses bois vão se machucar, né? Vai ser muito, e eles vão terminar não carregando essa carga, porque esse jugo vai se tornar, vamos dizer assim, impraticável aqui, né? No caso desses animais, a dor vai ser grande e vai terminar que eles não vão levar essa carga mesmo, né? Então, por conta disso, o que acontece? O que a Bíblia orienta? O que a Bíblia orienta? Que você procure, né? Mais ou menos equiparado, olha aqui, ó, né? Agora sim. As cargas estão divididas aqui, né? Tá tudo por igual, né? Os dois bois aqui, vamos dizer assim, e aqui a canga, né? Esse que se chama jugo, né? Esse aqui. Agora sim, eles vão andar aqui, mais ou menos equiparados, de modo que fica mais fácil carregar esse fardo aqui. Não vão botar peso, que não vai ter problema sim, mas pelo menos, a coisa não vai se tornar impraticável, né? Então, o que a Bíblia orienta? Que na hora de casar, né? Que as pessoas procurem pessoas assim, semelhantes a ela, parecidas com ela, em relação à idade, por exemplo. Amados, esses tempos atrás, eu estava dando essa aula e falei sobre idade, né? Que deve ser mais ou menos equiparados. Aí, nos bancos, né, as pessoas que estavam me ouvindo, tinha um casal, a mulher tinha por volta aí de 50 anos, e o noivo tinha 70, né? Aí, a certas alturas, ela foi e falou assim: ah, irmã Rose, então quer dizer que eu não deveria casar com o irmão fulano? Eu falei, olha, casar com ele você pode. Ah, eu não poderia casar com o irmão fulano? Eu falei, olha, casar com ele você pode. Aliás, o ser humano pode fazer o que quiser, né? Nem Deus se mete, né, na vontade do ser humano. O ser humano faz o que quiser. Tem as orientações, se ele não quiser seguir, né, você pode sim casar com ele. Só te digo uma coisa, pela probabilidade, né, matematicamente falando, pela probabilidade, as chances dele adoecer primeiro do que você e precisar dos teus cuidados são bem maiores, né? Então, se isso acontecer, ou quando isso acontecer, que você não venha jogar, por exemplo, na cara dele, né? Que está cuidando de um doente, etc e tal. Você já entre sabendo. Então, amados, isso em relação, por exemplo, à religião, é importante que o rapaz procure uma moça que tenha os mesmos princípios religiosos dele, né? Até questão cultural também, né? É bom que estejam mais ou menos equiparados, né? Amados, eu digo também aqui em relação à experiência própria, vou até falar mais baixo aqui, porque talvez minha menina não queira que eu fale. Minha filha namorou um rapaz durante vários anos, pessoa muito boa, né? Eu gosto demais dele, né? Gosto mais, eles hoje não estão mais juntos, mas eu gosto demais dele, assim, tinha e tenho ele como um filho, né? Só que um dia eu cheguei para ele, né, e falei assim, olha, fulano, eu amo você de todo o meu coração. Eu tenho você como um filho, como um amigo, como um filho, é uma pessoa assim que eu queria estar, que tivesse assim compartilhando assim comigo o mesmo ambiente por toda a minha vida, o tanto que eu gosto de você. Mas eu não desejaria ter você como genro, porque você é de um mundo e minha filha é de outro, né? Ele era assim, amado, numa classe social bem mais alta, né? Então, eu já prevendo, né? E, de fato, isso matematicamente falando, a probabilidade realmente é muito grande, né? Então, eu falei com ele, né? Falei com todo carinho do mundo, com todo respeito. Pessoa que eu gosto muito dessa pessoa, devo muito favor a ele. Foi um braço forte durante o câncer que minha filha teve, tudo. A família dele, todo mundo, gosto de todo mundo, amo de coração, né? Mas assim, se ela tivesse casado com ele, se o namoro tivesse ido adiante, ela tivesse casado com ele, eu ia ficar preocupada, assim, por conta dessa questão do julgo, né? As pessoas têm que, assim, na medida do possível, né, procurar, vamos dizer assim, como dizem os mais antigos, né, procurar suas igualas. Ok. Amados, outro tema que a Bíblia aborda, né? A submissão do homem à mulher. Quando a gente fala submissão da mulher, geralmente as mulheres têm assim, sabe assim, um tremelique, né? Dá um desconforto. Mas olha, sempre que a Bíblia der assim uma regra, né? E essa regra for aparentemente esdrúxula, né? Cuidado, porque Deus está querendo proteger ali o mais fraco. Por que a mulher deve se submeter ao homem? Amados, por uma questão de inteligência. De inteligência. Mas por que tanta mulher, principalmente nos dias de hoje, quando botaram na cabeça delas que elas são de igual para igual com o homem, que é pau a pau ali, estão tudo ali, entendeu? Vai pro fight juntos e tal. Por que ultimamente tanta mulher tem morrido, tanta mulher tem, assim, sido violentada, tudo?
Talvez, uma das razões seja essa, porque a mulher, ela embarcou nesse pensamento dessa sociedade líquida nossa aqui, que não tem mais parâmetro, Deus, não tem nada, não tem Bíblia, a Bíblia é um livreco, tá? Um livro antigo, que ninguém tá nem aí. Então, talvez por conta disso mesmo, né, elas estejam subestimando aquilo que Deus diz lá em Gênesis 3,16, quando ele chegou para Eva e falou assim: seu desejo será para o seu marido e ele te dominará. Mas o que estava acontecendo ali quando Deus disse isso? Por que foi ali o casal comeu o fruto proibido? O que foi que a cobra disse para eles que eles comeram? Né? A cobra chegou, né? Satanás chegou e disse assim: olha, se você comer desse fruto, Satanás não disse que eles iam morrer. Aliás, pelo contrário, disse que eles não morreriam. E disse assim: olha, se vocês comer desse fruto, vocês vão ser igual a Deus. Igual a Deus. Aí ela pegou e comeu. A mulher comeu. Se era de ter ficado na dela, né? Foi lá e deu para o marido dela. Deu para Adão. Então, o que aconteceu, amados? Desde então, aí começou agora a luta de dois deuses, né? Cada um querendo prevalecer. Por quê? Porque a própria concepção de Deus significa que eu não posso ter outro Deus, que se tiver outro Deus, eu não sou Deus. Então, um de nós dois vai ter que prevalecer. Aí Deus falou assim para Eva: ó Eva, tu quis ser Deus, né? Só que tu passou esse desejo pro teu marido. Ele também quer ser Deus. E agora vocês vão pro embate. E tu vai levar pior. Por quê? Porque ele é mais forte do que você. Fisicamente até falando, ele é mais forte do que você. Então, amados, por conta disso, o que nós mulheres devemos fazer? A gente, principalmente mulher, se você está dentro de casa, entendeu? Não tem ninguém ali, não tem um adulto, não tem um homem ali para te defender, pessoas ali, tá você sozinha com ele, e às vezes criança ali. O que ele disser, mulher, pelo amor de Deus, não refuta. Pelo amor de Deus, não vai para cima dele, entendeu? Porque você vai levar a pior. Olha, uma mulher no braço, ela leva a pior. Se ela tiver com uma faca na mão, e ele desarmado, mesmo assim, ele consegue tomar a tua faca e te matar com essa faca. Se brincar, até você com um revólver na mão. Se você tiver com um revólver na mão, o sujeito, se você facilitar o mínimo, ele te toma esse revólver. Então, eu falo o seguinte, a Bíblia é um livreco, né? Mas não é livreco assim como você está pensando, não. A Bíblia é a palavra de Deus. E o que está ali, quer agrade, quer não, é o melhor para nós. Então, quando ele diz assim, olha, seja submissa ao teu marido, ele não está dizendo que é para você viver uma vida de cachorro, uma vida de cão, sabe? Uma vida, nem de cachorro, porque você não deve maltratar um cachorro também, também. Você não deve dizer que é vida de cachorro, mas uma vida assim miserável, que não é para você aguentar um miserável em cima de você, fazendo e acontecendo, não. Aliás, o padrão, amados, para a gente se submeter a um homem, viver uma vida de submissão, é que ele tenha o padrão de Cristo, é que ele seja Jesus para você. É isso que a Bíblia exige. Não é você se submeter a um ditador, um tirano, sabe, assim, um brucutu, não. Esse homem que você vai se submeter a ele morre por você. A condição é essa, que ele esteja disposto a morrer por você. Aí sim, esse homem você deve escutar, e se ele disser vamos para a esquerda, você vai junto. Se ele disser vamos para a direita, você vai junto. Tá? Então, é nesse sentido que a mulher deve ser submissa ao homem. Então, se você está em casa, vou repetir, você está em casa, está sozinha com ele, num lugar sozinho, entendeu? E vem uma discussão, ou ele está nervoso, fique na sua. Não refute, não vá para cima dele, porque você leva a pior, ok? Mas já que estamos nesse assunto, vamos logo já emendar a violência doméstica, né? O que uma pessoa deve fazer, uma mulher deve fazer, uma mulher crente deve fazer. Eu estou dizendo crente aqui, mas qualquer mulher. Mas como eu vou mencionar aqui igreja e tal, então vamos falar mulher crente. O que uma mulher crente deve fazer, por exemplo, se o sujeito, o marido dela, por exemplo, é um sujeito violento, por exemplo, bateu nela? O que ela deve fazer? Né? Mas, em primeiro lugar, ela deve ir na delegacia e registrar uma queixa. Depois que ela registrou a queixa, ela vai na igreja e fala com o pastor. O pastor vai reunir um grupo ali, geralmente chama-se crivo, e vai analisar a situação. Por conta daquilo que eu já falei, às vezes a mulher pode estar aumentando também, ou até mentindo, o cara nem fez aquilo, né? Então a igreja vai analisar a situação e se chegar à conclusão de que ele realmente violentou essa mulher, cometeu uma violência contra ela, aí a igreja vai aplicar nele, 1 Coríntios 7,
porque agora ele será tratado como um descrente, porque um crente não faz isso com a mulher. Se ele fez, é porque ele não é crente. Então, um sujeito desse, sabe, é um descrente, é um qualquer mesmo, né? Não é nem pelo fato dele ser descrente, é porque é um qualquer mesmo. Então, nesse caso, né, ele abandonou a esposa, porque meu Deus do céu, se bater, se violentar, não for abandonar, o que mais é? Então, caiu naquela hipótese de abandono, ele abandonou a esposa, abandonou a família, então, ó, mulher, ó, vaza com ele daí. Ele tem vazar, tira esse homem daí. Amados, em relação, por exemplo, não é tipo esses dias teve aí como é que é, teve um clipe aí de uma cantora famosa, que ela cantando uma coisa que não tinha nada a ver, mas botou lá no clipe uma mulher, um cara batendo na mulher, né? O cara brucutu bebendo e tal, batendo na mulher, pelo jeito, dava a entender que era isso, e ela lá orando, com a cara quebrada e orando, entendeu? Aí depois, no final, mostrava lá, tipo aquele filme Uma Linda Mulher, né? Que a prostituta se deu bem lá, como se prostitutas costumassem se dar bem, arrumar um cara bonitão, um cara rico tal, que amava ela. Ainda bem que aquele filme Uma Linda Mulher, no final, ainda teve o cuidado de dizer assim, olha, isso aqui é Hollywood, viu? Porque senão alguma maluca ia ver aquilo ali e achar que vida de calçadão terminava daquele jeito, né? Então, o que aconteceu? Essa cantora deu a entender para as mulheres, né, que a mulher apanhando em casa, que depois, no final, o sujeito estava convertido, santo lá na igreja. Não é assim que acontece, não. Então, não caia nessa, mulher, porque o próprio apóstolo Paulo diz, quem te garante que ele vai se converter? Então, se ele te bateu, registra logo um BO contra esse homem, entendeu? E dá um jeitinho, ó, de vazar com esse homem daí, tá bom? Uma medida protetiva, o Ministério Público pode fazer isso por você, delegacia, até o delegado dá medida protetiva. Então, não facilite, não, porque a tendência é ir crescendo. Ele grita com você num dia, no outro ele te empurra, no outro ele te dá um soco, no outro ele te enfia uma faca. Então, não cai nessa besteira, não, tá? Bem, afazeres domésticos, né? Relação aqui de afazeres domésticos. O tópico afazeres domésticos. Amados, é o seguinte, primordialmente, assim, o homem é o provedor, né? E a mulher cuidaria dos filhos, né? Então, mas assim, levando em conta, amados, que desde que as pessoas deixaram de ser cidadãs para se transformarem em consumidoras, né? Hoje não tem mais cidadão, tem consumidor. Hoje em dia, um homem trabalhar sozinho para sustentar uma casa é praticamente um fardo, assim, impossível, né? Porque o que aconteceu? Desde que na Segunda Guerra lá, por conta que os homens foram para a guerra e as mulheres tiveram que ir para o mercado de trabalho e tal, então o que aconteceu? A mulher tomou gosto, né, por essa independência e as empresas acharam bom. Por quê? Porque antes elas pagavam, por exemplo, 5 mil para um homem fazer determinado trabalho. Aí hoje eles têm duas mãos de obras, né? Duas pessoas, ou seja, produzindo ali duplamente. O que, é que as empresas fez? Cortaram o salário no meio, diminuíram os salários, né? Então hoje, para uma mulher sozinha dar conta de uma casa é um fardo praticamente impossível. Então, o que acontece? O ideal, né, já que estão assim, todos os dois são provedores, o ideal é que os dois compartilhem por igual os afazeres domésticos, né? Com exceção de alguns afazeres que daqui a pouco eu vou dizer, né? O que seriam. Aliás, eu vou dizer logo, porque depois eu vou abordar a questão do segundo casamento. Irmão, deixa eu dizer uma coisa para você, olha. Tá certo que em casa, poxa, a mulher lava a louça, o homem também pode lavar, né? A mulher lava a roupa, o cara também pode lavar. A mulher lava o banheiro, o homem também pode lavar. Mas tem algumas coisas que ela deve ter maturidade, deve ter, vamos dizer assim, sabedoria para não deixar ele fazer. Por exemplo, homem trocando fralda de criança, principalmente se for uma menina. Mulher, você deve evitar. Sabe por quê? Aí você está dizendo assim, então quer dizer que homem não pode trocar fralda de criança? O que é isso? Homem pode. Homem pode trocar fralda de criança, não tinha problema nenhum. Mas e se esse sujeito for um abusador? Tu sabe se ele abusa. Tu sabe o que ele faz entre quatro paredes quando não tem ninguém vendo ele? Então, minha filha, é o seguinte, por via dar dúvida, né? Por via dar dúvida, é melhor proteger a criança. Então, não deixa o teu marido ficar trocando fralda, principalmente de menina, tá? E outra coisa, falando nesse tópico também, tem algo, irmãos, eu vou falar muito rápido, porque eu acho que esse vídeo já está ficando muito longo. Mas tem uma coisa também que as mulheres, assim, algumas, né, que não vigiam, né, às vezes não observam determinados sinais dentro de casa. Olha, cuidado com esse negócio de tua menina, entendeu? Teu marido tá na cama e tua filha tá em cima dele. Aliás, tem até casos, assim, irmãos, que eu sei
que a mulher dorme na cama e o pai dorme com a menina no outro quarto lá, com uma criança, com uma menina pequena. Gente, olha, deixa eu dizer uma coisa para vocês. A natureza humana é pervertida desde o Éden, né? Depravada. Então, não é que esse teu marido é um desgraçado, é um bandido. Não, mas às vezes a ocasião, como dizia antigamente, a ocasião faz o ladrão. Você está facilitando. Proteja teu filho, tua filha, e proteja teu marido também. Aliás, amada, deixa eu dizer uma coisa para vocês. Olha, quando minha menina tinha por volta aí de 6 anos, 5 anos, 6 anos, ela era muito apegada com o pai, né? Demais mesmo. Então, ele deitava e ela vinha para cima dele. Um dia eu cheguei para ela e falei assim: olha, fulana, no dia que ele estiver na cama aqui, que tu subir em cima dele, que tu ficar em cima dele, eu te dou uma pisa de te arrancar o couro. Claro que eu não ia fazer isso, mas eu tinha que proteger minha filha pelo medo, né? E o que aconteceu? E isso, irmãos, porque eu sou casada com um homem que quem me conhece, conhece minha família, conhece ele, conhece a família dele, sabe que é uma pessoa acima de qualquer suspeita, vamos dizer assim, né? Socialmente falando. Mas, o que acontece? Ele é filho de Adão. Ele é filho de Adão. Então, o que acontece? Para proteger a minha filha e proteger ele também, eu nunca permiti, entendeu? Eu nunca permiti esse tipo de proximidade muito aproximada. Mulher, vigie. Mãe, vigie. Vigie. Tem muita criança sendo abusada dentro de casa, entendeu? Porque a mãe não observa, porque a mãe não vigia. Então, olha, para pecado não tem cura não, tem vigilância, tá bom? Então, para com essa história de muito apego, essa menina muito se esfregando o tempo todo com teu marido, dormindo com teu marido. Para com isso, tá bom? Amado, segundo casamento, né? Segundo casamento, a igreja permite, né, o segundo casamento dentro, assim, por adultério, porque o sujeito violência, porque o sujeito não aceitou a religião dela e quis ir embora, tal. Então a gente aceita o segundo casamento, mas a orientação é evitar a todo custo o segundo casamento. Por quê? Amada, a situação de padrasto, de madrasta, é muito complicado. Olha, se o primeiro casamento já é difícil, né, o segundo casamento se torna assim muito mais difícil ainda, porque agora vai se administrar não só aquela união ali, como os resquícios da outra união. E outra coisa, a situação do padrasto, da madrasta, fica muito difícil, porque, vamos dizer assim, se ela não está nem aí para o menino ou para a menina ali, a mãe da criança ali já diz: ó, não está nem aí porque é padrasto, porque não é o pai, porque não é a mãe. Se ela fica de cima, diz: ah, está marcando cerrado porque não é o pai, porque não é a mãe. E também tem outra coisa, mas a questão, de novo, do abuso. Se uma criança com o pai já corre certo risco, imagine com o padrasto. E eu estou dizendo isso baseado, amados, em dados, em estatística, né? Então, muito cuidado. Tem mulher que é tão louca, tão doida, que ela já está de uma certa idade, tem as filhas mocinhas ali, ela deve estar com seus 30 e tanto, 40 anos, a menina ali de 16, 17, ela casa com o caboclo. E para piorar, às vezes o caboclo é até mais novo do que ela. Amados, é praticamente batata. É pedir para ver, né? Pedir para ver, porque via de regra acontece. Via de regra acontece. Então, se você se separou, tá com teus filhos dentro de casa, minha amada, segura o tchan, como diz o outro. Segura as pontas, né? Segura as pontas, espere tua filha casar, espere teus filhos casar. Aí, quando tu tiver sozinha, né? Tu já tá de uma certa idade, arrumar um cara aí que te queira também, que já tenha de uma certa idade, aí tu se casa e vai fazer tua vida. Aí você pode dizer: ai, irmã Rose, mas então nesse caso eu tenho que ficar me condenando à solidão, minha filha? É o fardo da maternidade, aquilo que Deus falou. A tua maternidade será a agonia. Então, se tu se separou desse marido, segura as pontas até que teus filhos saiam de casa para tu botar um homem dentro de casa, tá bom? Porque via de regra, o que acontece é isso que eu tô te dizendo. Pois bem, continuando aqui, amados. A importância, por exemplo, do pai, né? A importância do pai. Para a criança. Hoje em dia estão dizendo que pai não vale mais nada, que é produção independente, feminismo, não sei o quê, mas olha, é essencial para a criança, né, que a figura do pai esteja presente, né? Por quê? Porque, como diz os psicólogos, a primeira figura de referência de uma criança é a mãe. E principalmente se esse filho é homem, né, ele vai precisar da figura do pai para, vamos dizer assim, quebrar essa referência, assim, né? Se ver na figura masculina. Então, se, por exemplo, esse pai, ele não está ali, ou é um pai que está, mas é ausente, né? Vamos dizer assim, que tem pai que está em casa, mas não está nem aí com os filhos, né? É praticamente como se não tivesse. Então, esse filho, por exemplo, ele vai passar a ter a mãe ali como um modelo único. Ele vai começar a imitar a mãe, daí a pouco, esse filho está afeminado, né? Está afeminado, aí já começa
na escola, os amigos ali começam a chamar de mariquinha, chamar não sei de quê, daí a pouco se transforma um gay por maioria de votos, né? Então, cuidado, né? Essa coisa de dizer que o pai não tem importância sim. E você, pai, não ache que a responsabilidade de criar, principalmente um filho homem, é só da mulher, não. Você tem que fazer a sua parte, porque o filho homem precisa da figura do pai, precisa da participação do pai, para ele formar a personalidade dele enquanto masculino, ok? E também para com esse negócio por exemplo, geralmente quando o filho está adolescente, né, que via de regra o homossexualismo se revela mais nessa fase, aí é hora do marido jogar a culpa na mulher. Quase sempre isso acontece, né, jogar a culpa na mulher. Aliás, isso é desde o Éden, né, quando Deus chamou ali Adão na chincha, o que ele fez? Jogou a culpa na mulher na mesma hora, né? Então, pai, se teu filho adolescente aí se revelou homossexual e tu tá jogando culpa na tua mulher, muito provavelmente você tem a grande parcela de culpa nisso aí também, tá? Então, não jogue culpa na sua mulher, não, porque você e ela são igualmente responsáveis, tá bom? Amadas, o vídeo já tá muito longo, né? Eu ainda tenho outros assuntos para tratar, tipo a sogra, né? Relacionamento de nora com sogra, genro com sogra. Vou falar sobre criação de filhos, né? Vamos falar também sobre finanças, né? Dinheiro. E falar sobre sexo, né? Sexo. Então, na próxima gravação, eu vou abordar esses assuntos e outros ainda afins, ok? Então, até a próxima. Obrigado, viu, por ter assistido. Se você ainda não é inscrito no meu canal aí, se inscreva, porque assim que eu lançar vídeo, você é avisado, né? De que já tem vídeo novo, tá bom? Deus abençoe, Deus guarde e Deus nos dê vitória, no nome de Jesus. Amém?